Olá, meu nome é Yasmin Góes e estamos começando uma nova playlist referente à Emenda Constitucional número 103, de 2019, também muito conhecida por ser a reforma da Previdência. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, que é o Dr. Domingos Taufner, que atualmente é conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e antes de ingressar por concurso público no Ministério Público de Contas em 2010, geriu por 5 anos o regime próprio da Previdência Social do município de Vitória. Então, o Dr. Domingos Taufner tem muito para contribuir para esse tema. Então, para começarmos essa série de vídeos, começo com a pergunta. Na verdade, com duas perguntas. Como é o regime de previdência social hoje no Brasil e qual foi a principal mudança gerada pela Emenda Constitucional número 103, conhecida também como a Reforma da Previdência? Bom, importante estar aqui para explicar esse assunto. E, inicialmente, antes de entrarmos na Emenda Constitucional da Reforma da Previdência, é importante sabermos como está situada a Previdência no Brasil. Isso ajuda a compreender os termos da reforma. Primeiro é o seguinte, a Previdência no Brasil, Previdência Social, está inserida dentro da Seguridade Social, que envolve, além da Previdência, a saúde e a assistência social. E aí, então temos Seguridade Social, temos as três vertentes, Previdência, Assistência e Saúde, que estão disciplinados na Constituição Federal. E o que é a Previdência? A Previdência ela vai ajudar as pessoas no momento que as pessoas têm dificuldade na vida, na idade avançada, na doença, na gravidez, e em outros momentos que a pessoa precise de alguma contribuição do Estado, que ela pode não estar mais podendo trabalhar. Essa é a ideia de previdência. E quais são os regimes de previdência que nós temos no Brasil? Nós temos a previdência pública e a previdência privada. Então a previdência se divide em dois blocos, a pública, que é bancada pelo poder público e tem o caráter obrigatório, e a previdência privada, que tem o caráter facultativo. É a previdência que é complementar à previdência pública. Mas vamos então na previdência pública. A previdência pública está dividida em regime geral de previdência, que é a previdência do INSS, e o regime próprio de previdência, que é a previdência dos servidores públicos. Sendo que dentro da previdência dos servidores públicos tem a previdência dos militares, que tem características próprias. Mas então, em qual previdência você estará incluído? Se você for servidor público e seu órgão público tiver regime próprio de previdência, você está no regime próprio. E aí então você vai ser regulado pelo artigo 40 da Constituição. Se você trabalha de maneira remunerada e você não é segurado obrigatório, não é segurado do regime próprio de previdência, você está então no regime geral, que grande parte dos nossos trabalhadores estão no regime geral de previdência. E quem é militar estará no regime próprio dos militares. Então esse é o regime público, é a previdência pública. Essa previdência é contributiva, as pessoas contribuem para no futuro se aposentar. Mas caso falte dinheiro no caixa da previdência, o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, é obrigado a completar, ele é obrigado a aportar recursos para bancar os benefícios previdenciários, porque a previdência essa aí é pública. Já a previdência privada, ela tem um caráter complementar, para completar os benefícios. E tem dois tipos de previdência privada, a previdência aberta, que é aquela que qualquer pessoa pode ir num banco e fazer um plano de capitalização. E tem a previdência fechada, privada, que as grandes corporações, grandes empresas públicas ou privadas criam para que os seus trabalhadores aposentem de maneira um pouquinho melhor. Explico aí, porque no regime geral, quem é empregado da empresa privada, ou mesmo da empresa pública, que, tipo Petrobras, tipo Banco do Brasil, a Petrobras ou Economia Mista, que são as empresas ou empresas de economia mista do governo, a pessoa ou de uma empresa privada, quando você se aposentar, você não aposenta com a integralidade do que você ganhava. Então, o regime geral tem uma coisa chamada limite, que é de atualmente 6.101,06. Então, se você é empregado em empresa privada, você ganha mais que R$ 6.100,
Até R$ 6.100 você contribui com o regime de previdência, do INSS. Quando você se aposentar, você vai, no máximo, ganhar esse valor. Agora, se a sua empresa tem um regime de previdência complementar, você, de maneira opcional, facultativa, pode, então, contribuir a mais para, no futuro, também você receber parte do INSS e parte do Fundo de Previdência Complementar. Então, aqui está uma explicação muito simplificada, superficial ainda, dos nossos regimes de previdência. E aí, você me perguntou, o que mudou com a reforma da Previdência? Regra geral, esses princípios continuam. O que mudou um pouco são 2 pontos. Primeiro, a emenda aproxima mais as regras do regime próprio do regime geral, que antes eram muito separadas, agora as regras tendem a ser muito mais parecidas do que antes. E segundo, o que muda é que, por questões de ordem financeira, por dificuldades que os governos estavam tendo para pagar as aposentadorias e pensões, foi aumentado alguns fatores, como a idade mínima, aumentaram as alíquotas de contribuição do regime próprio, como forma de aumentar a sustentabilidade financeira dos regimes de previdência. Então, basicamente, são essas 2 alterações que nós tivemos. Muito obrigada, Dr. Domingos Taufner. Continue nos acompanhando nesta playlist de vídeos sobre a reforma da Previdência. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.